Bom dia, pessoal de casa. A gente vai tratar hoje de 4 questões, as questões que são de temas recorrentes no Enem. Então, gente, eu tenho 30 minutos para explicar as 4 questões e depois eu vou abrir para vocês perguntarem, tanto para o pessoal daqui quanto para o pessoal de casa. Vamos começar? Vamos lá. A primeira questão, gente, é da crise de 29. Reparem bem o seguinte, eu não estou muito preocupado com a questão. Eu estou preocupado com o tema, que o tema é recorrente. E para os alunos, caso caia uma questão de crise de 29, o que eu queria revisar? Fatores que levaram os Estados Unidos à crise de 29. Vamos lá. A crise de 29 foi uma crise de superprodução, correto? Por que houve uma crise de superprodução? Eu quero voltar aqui para a tela. A crise econômica europeia durante a Primeira Guerra. Por que a crise econômica europeia durante a Primeira Guerra é um dos fatores que geram a crise de 29? Porque a Europa entra em crise. Quando a Europa entra em crise, os Estados Unidos exportam mais primários e secundários, correto? Eles exportam mais primários e secundários com facilidade, o que permite uma margem de lucro alta ou baixa? Alta. Uma margem de lucro alta permite uma inversão de capital, um reinvestimento alto ou baixo? Alto. Então, o ritmo de crescimento dos Estados Unidos é típico ou atípico na Primeira Guerra? Atípico. Como eu estou no liberalismo clássico, existe algum órgão regulador do crescimento econômico? Algum banco central? Não. Então, os Estados Unidos crescem. Tanto o crescimento gera excedente de capital. O excedente de capital no dado país, nesse caso os Estados Unidos, faz com que seja fácil ou difícil emprestar dinheiro nos Estados Unidos. Vou perguntar de novo. Cuidado que pensa. Eu tenho muito dinheiro nos Estados Unidos. Então, se eu tenho muito dinheiro nos Estados Unidos, as pessoas dos Estados Unidos e a burguesia estadunidense têm pouco ou muito dinheiro. Se todos têm muito dinheiro, é fácil ou difícil emprestar dinheiro nos Estados Unidos? Difícil. Se todos já têm, concordam? Concorda, galera de casa? Se todos já têm, não é necessário pegar. Se não é necessário pegar, em um país, quando tem muito crescimento e tem excedente de capital, o que acontece com os juros? Os juros caem. Os juros caem, gente, porque eu, banco, tenho muito dinheiro a emprestar. Como eu tenho muito dinheiro a emprestar e poucas pessoas querem dinheiro, para eu conseguir emprestar o meu dinheiro, eu baixo os juros. Deu para entender isso? Então, preste atenção. Pode cair no Enem amanhã o seguinte, os Estados Unidos crescem muito durante a Primeira Guerra. Esse crescimento estadunidense gera um excedente de capital. Esse excedente de capital faz com que os juros caiam. Agora olha para a Europa. A Europa está bem ou mal durante a guerra? Então, a Europa precisa muito ou pouco de dinheiro. Então, o que a Europa faz com juros para atrair capital externo? Aumentam os juros. Então, agora você vai juntar 2 dados importantes. Os Estados Unidos estão crescendo, os Estados Unidos estão crescendo, os Estados Unidos estão crescendo. E aí eles começam a remeter capital para a Europa. Correto ou não? Então, repara o seguinte, quando a guerra acabar, a Europa vai estar capitalizada ou descapitalizada? Para quem não me conhece em casa, eu não vim aqui perder tempo. Eu vim aqui falar coisas difíceis que de fato podem cair e que são importantes para você. Então não se preocupe se você se embaralhar um pouquinho com a aula. É o meu objetivo. O objetivo é que nós sigamos amanhã muito bem. Então olha só, vou explicar de novo e agora você vai entender. Quando os Estados Unidos se reconstroem, quando os Estados Unidos crescem, eles remetem capital para a Europa em busca dos juros altos. Correto? Então, os Estados Unidos estão crescendo demais e eles estão remetendo capital para a Europa. Quando acabar a guerra, a reconstrução da Europa forte vai ter capital, sim. É capital próprio? Não, é capital estadunidense. Então, o que acontece com a República de Weimar, que é a Alemanha do pós-guerra? O que acontece com a Inglaterra? O que acontece com a França? Eles são países que estão capitalizados e se reconstruindo. E aí você vai começar a entender a crise de 29, quer ver? Durante a guerra, os Estados Unidos cresceram muito ou pouco? Muito. Se eles cresceram muito buscando o mercado externo, desculpa o raciocínio ridículo, eles precisam de qual mercado? Externo. Só que quando eles remetem capital para a Europa,
eles estão contribuindo para a Europa importar produtos ou eles estão contribuindo para a Europa se reconstruir? Então, a crise de 29 foi uma crise antevista pelo Keynes. O Keynes não é nenhum adivinho. O Keynes olhou o ritmo de crescimento estadunidense e descobriu que os Estados Unidos só poderiam ser daquele tamanho dependendo de qual mercado? Externo. Mas, ao mesmo tempo, o Keynes olhou e percebeu que os Estados Unidos estavam contribuindo para a reconstrução europeia. E se a Europa for se reconstruindo no pós-guerra, a Europa vai deixar de comprar exatamente de quem? Dos Estados Unidos. Então, o ritmo de crescimento estadunidense foi tão dinâmico que ele geraria necessariamente no futuro uma crise de superprodução. Até aí todo mundo foi? Vou voltar para um próximo item aqui muito importante. Repara o que eu estou colocando no terceiro item, mecanização do campo. Por que a mecanização do campo é um dos fatores para a crise de 29? Lembra que nos Estados Unidos tinha excedente de capital? Lembra que nos Estados Unidos os juros eram altos ou baixos no pré-29? Baixos. Então era fácil ou difícil você, fazendeiro, mecanizar a sua fazenda nos Estados Unidos? Fácil. E você estava a fim de fazê-lo durante a Primeira Guerra? Sim, porque você conseguia exportar, correto? Isso gera pouco ou muito endividamento no campo? Muito, porque eu estou mecanizando a minha fazenda. Só que eu, indivíduo, penso, sem problema, eu quero me endividar porque eu consigo exportar. O que eu não previ? Eu não previ o óbvio. Quando acabar a guerra, a Europa vai se reconstruir. Quando a Europa se reconstruir, a Europa vai importar mais ou menos. E aí eu, que mecanizei a minha fazenda, vou conseguir ou não pagar o meu investimento? Não. Então a crise rural fez com que o número de calotes no banco fosse alto ou baixo? Alto. Então a crise rural gerou uma crise financeira. A crise financeira é urbana, todos concordamos? Essa crise financeira urbana gera calote aonde? No mercado urbano. O que faz o mercado urbano consumir mais ou menos? Menos. E os Estados Unidos são muito grandes, não são? E ele consegue vender menos? Não. Crise de superprodução. Posso seguir? Posso seguir? Beleza. Olha só o quarto e o quinto itens. Os Estados Unidos são caracterizados pela concentração de renda e pelo racismo. Márcio, o que tem concentração de renda e racismo a ver com a crise de 29? Isso é ridículo. Por que é ridículo? Se tem concentração de renda nos Estados Unidos, o mercado estadunidense é grande ou pequeno? Pensa aí. Vou deixar você pensar. Pessoal de casa, se eu tenho um mercado com grande concentração de renda, olha para o Brasil, gente. O Brasil é um país caracterizado pela concentração de renda, concordamos? Então, o consumo per capita no Brasil é alto ou baixo? Baixo. O consumo per capita é baixo porque a concentração de renda é alta. Então, como nos Estados Unidos, eu estou juntando os dois, como nos Estados Unidos havia o racismo legitimava a miserabilização de grande parte da população. A população não branca, todos concordamos? Se a Europa está se reconstruindo no pós-Primeira Guerra, os Estados Unidos estão exportando menos, os Estados Unidos precisariam mais ou menos do mercado interno. Mais. Aí você olha para o mercado interno e descobre que os não brancos são bem ou maltratados pela elite estadunidense. Maltratados. Se eles são maltratados, o consumo per capita da população não branca é alto ou baixo? Baixo. Se o consumo per capita da população não branca é baixo, ela contribui ou não para a crise de 29? Contribui na medida em que ela gera superprodução. Entenderam essa? Entenderam por quê? A concentração de renda e o racismo explicam a crise de 29 na medida em que elas limitam o consumo no mercado interno? Vou seguir. Por que investimentos no exterior explicam a crise de 29? Já falei, os investimentos no exterior explicam a crise de 29 porque eles geram a reconstrução europeia e a reconstrução europeia faz com que a exportação estadunidense diminua. Beleza? E o último item, reconstrução europeia dentro de novas bases tecnológicas. É uma coisa que eu deixei para o final, que eu acredito que seja um assunto muito importante. Na guerra, infelizmente, eu preciso matar antes que você me mate.
Então, o investimento tecnológico em período de guerra é alto ou baixo? Alto. Então, quando a Europa se viu na Primeira Guerra, a Europa investiu mais em tecnologia. Olha para um trator. Olhou para um trator? O trator é filho do tanque de guerra. Então, o investimento durante a guerra em tecnologia bélica faz com que a Europa do pós-guerra tenha mais ou menos condição de produzir. Mais condição de produzir porque o nível tecnológico dela agora é maior do que o anterior. Agora, se você juntar tudo, você acabou de entender a crise de 29. Vou repassar rápido. Durante a Primeira Guerra, os Estados Unidos crescem muito. Como eles crescem demais, tem excedente de capital. Como eles têm excedente de capital, eles exportam capital para a Europa em busca de juros. Esse capital estadunidense acelera a reconstrução europeia no pós-Primeira Guerra. Quando a Europa se reconstrói no pós-Primeira Guerra, ela está mais forte do que na pré-Primeira Guerra, porque ela está num novo patamar tecnológico. Então a Europa passa a importar mais ou menos dos Estados Unidos? Menos. Aí lá nos Estados Unidos, a produção vai encalhar. E quando a produção encalhar, os preços despencam. Quando os preços despencam, as falências se generalizam. Isso é a crise de 29. Beleza? Repara o seguinte, a questão não vai se repetir no Enem. O que se repete é o tema. Mas deixa eu voltar aqui. Os fatores apresentados permitem inferir que, olha a resposta, o significativo incremento da produção industrial e agrícola norte-americana durante a Primeira Guerra consistiu num dos fatores originários da crise de 29. Todo mundo entendeu por quê? Beleza. Vou para a questão 2. Questão 2, gente. Vou ler para vocês. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Caiado é quem é manchado de cal. Canhado é um termo pejorativo para branquelo. Tá certo? Então é uma cantiga não branca e, portanto, agressiva aos branquelos. O tema escravidão no Brasil é fundamental. O Brasil é um dos maiores polos de produção de conhecimento da escravidão no mundo. Um dos maiores pesquisadores de escravidão do mundo estão no Brasil. Tá? Então, é um tema muito recorrente no Enem. E caindo escravidão, o que cai? A prova do Enem, todo mundo concorda que é uma prova política e uma prova cidadã? E o que nós, professores de história, professores de geografia, sociologia e filosofia, gostamos que vocês saibam? Que o escravo foi ativo ou passivo diante da escravidão? O escravo foi extremamente ativo. O escravo nunca aceitou a escravidão. Então, se cair escravidão amanhã, cai resistência escrava. Caindo resistência escrava, vai cair os seguintes pontos. Primeiro tema, vamos lá para o nosso quadro. A inerência da resistência à escravidão. Ou seja, todo escravo, não esqueçam disso, não importa em que século seja, ele resiste à escravidão. Como é que os escravos resistem à escravidão? Suicídio. Márcio, por que o suicídio é uma resistência à escravidão? Porque ele aumenta ou diminui o lucro do escravocrata? Diminui. Então, suicídio e aborto são umas formas de resistência. Todos concordamos? Beleza. Ele se suicida, ela aborta, eles fogem, eles assassinam, eles criam quilombos. E aí entra um ponto. Caindo quilombo pode cair duas coisas. O quilombo do Palmares, que é um ícone. Quilombo dos Palmares, que é tão grande que ele consegue criar subdivisões internas. O quilombo dos Palmares é tão grande, gente, que ele reproduz a estrutura africana. A estrutura africana não é tribal? Então, o quilombo dos Palmares ele é fragmentado internamente em diferentes tribos. O quilombo dos Palmares ele resistiu durante séculos, um século e tal, às tentativas de ataque da sociedade branca. E isso é um assunto muito importante. Mas eu não acredito muito que caia quilombo dos Palmares, não, porque se cair, os alunos preparados como nós, vamos acertar. Eu queria falar mais especificamente disso aqui, ó. Práticas de não trabalho. Preste atenção.
Todo escravo é burro. Todo escravo é burro porque é escravo. Se você é escravo, qual é a vantagem que você tem de ser altamente produtivo? Nenhuma. Porque o Senhor, Ele vai te remunerar. O Senhor vai te tratar com benevolência, caridade, etc. e tal? Não. Então, escravo, o que você sente em relação ao teu Senhor e à sociedade em branca em geral? Revolta, correto ou não? Se você sente revolta o tempo todo, escravo, quando que você trabalha de boa vontade? Nunca. Se você não trabalha de boa vontade nunca, quando que você está predisposto a aprender o novo? Nunca. Então a escravidão joga o nível tecnológico da produção para baixo. Por que a escravidão joga o nível tecnológico da produção para baixo? Porque eu, como escravo, não quero ser útil. Porque quanto mais útil eu for, mais eu vou contribuir para a reprodução da própria escravidão. Dá para você entender que as práticas cotidianas do escravo diminuem a margem de lucro do escravocrata? Então dá para você entender que cada um dos escravos contribuiu para a escravidão ser menor do que ela poderia ser? É isso que os professores de história querem, em síntese, que você note. Nós queremos que você note que o escravo, ele reluta o tempo todo contra a escravidão. E deixa eu falar uma coisa muito óbvia. Qual escravo? O negro ou o índio? Porra, gente, ambos. Ambos. E se a minha mãe foi estuprada, o que é muito comum, por um cretino branco, eu necessariamente sou um escravo negro? Não. Por eu não ser um escravo negro, eu ser um escravo mestiço, no Brasil a língua portuguesa permite várias gradações da negritude, correto? Então o que acontece? A escravidão necessariamente é negra em 1860? Não. E não importa o fenótipo, não importa a etnia. Todo escravo, porque é escravo, a princípio reluta. Então, amanhã, lembrem, você precisa buscar na prova a resistência escrava. Ela vai te ajudar demais a entender o que a questão quer. Beleza? Vou voltar para o meu quadrinho aqui. Uma coisa também que pode cair é o seguinte, eu escrevi aqui, ó, a atuação do Estado a partir da pressão escrava. O Estado brasileiro, quando começou a construir a abolição da escravidão, ele construiu porque a elite branca, benevolente e caridosa percebeu que a escravidão era desumana? Não. O Estado brasileiro reagiu à escravidão porque o escravo reagia à escravidão. Vou falar de novo o que eu quero que você pense. O Estado brasileiro reagiu à escravidão com crase porque o escravo brasileiro reagiu à escravidão. Então, por exemplo, Revolta dos Malês, aquela que aconteceu em Salvador, 1835, aquela revolta dos negros islâmicos, lembraram? Qual era a proposta dos malês? Matar os brancos, escravizar os pagãos, ou seja, os negros não islâmicos. Se eles conseguem fazer isso em Salvador, o Brasil não repete o Haiti? A elite branca consegue dormir tranquilamente no Brasil depois que ela descobre que a revolta dos malês quase teve sucesso? Para pensar no seguinte, você é um latifundiário, você tem uma senzala com 115 escravos. Todo escravo é geneticamente forte, porque se ele fosse fraco, ele teria morrido aos 5 anos. Todos concordamos? Vocês sabem mais biologia do que eu. Para pensar no seguinte, se uma criança de rua tiver asma, ela não tem asma, porque ela já morreu. A criança de rua, ela convive com todos os macro-organismos possíveis que existem na face da Terra, correto? Ela come mal, ela vive mal e ela se droga. Qual criança de rua é geneticamente fraca aos 15 anos? Nenhuma. Se a criança de rua não é fraca, o escravo, muito menos. Então eu tenho na minha senzala 115 caras, dos quais 114 têm gordura negativa no corpo. Tem um ódio inclemente nos olhos. E aí eu descubro que entre a minha família e eles existe uma porta com um cadeado. Dá para dormir tranquilamente? Só em novela das 6. Só em novela das 6 os escravocratas são seguros de si. Só em novela das 6 a escravidão é tranquila. Porra, depois que houve a revolta dos malês, aí é que eu não durmo mesmo.
Então, gente, sabe por que o Estado brasileiro gradativamente foi criando as leis abolicionistas? É porque ele estava construindo uma transição lenta do trabalho escravo para o trabalho livre. E por que ele estava construindo essa transição? Porque ou ele construía essa transição, ou o Haiti se tornaria cada vez mais iminente. Como todos nós estudamos, qual é o produto-chave da economia brasileira no século XIX? O café. Todos concordamos? O café fica onde? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Não é isso? Aonde está a corte? No Rio de Janeiro. Então, quantos escravos circundam a corte? Quantos escravos estão no Sudeste por causa do café? Muitos. Então, o Sudeste é instável ou é estável? Instável. E a instabilidade causada na escravidão pelo escravo ajuda a elite branca a descobrir que a escravidão é desumana. Entenderam o meu sarcasmo? Vou falar de novo. A ação contínua de rebeldia dos escravos faz com que a elite branca descubra que a escravidão é desumana. Se os nossos escravos fossem Pai João, se os nossos escravos fossem aquele escravo de novela, grato, com cara de otário, com band-aid do Mickey no joelho, quando que a escravidão teria acabado? Nunca. Nunca. Quando os nossos governadores teriam ouvido as massas em junho, se as massas não tivessem sido massas de fato? Nunca. Qual foi a postura do Haddad? Qual foi a postura do Sérgio Cabral? Qual foi a postura inicial do poder diante das manifestações de junho? Foi uma atitude de indiferença. Foi ou não foi? Quando que os governos, quando que os poderes de fato se preocuparam? Quando eles descobriram que a massa era mais forte do que eles previram inicialmente. Não foi isso? E quando a massa perde força, quando a massa arrefece, o que o poder faz? Ele continua atendendo? Não, ele volta a não fazer nada. Então, por que o Estado brasileiro agiu diante da escravidão? Porque a elite branca tinha medo dos escravos. Tá clara a parada? Valeu. Tem mais uma pontinha aqui, ó. A escravidão de ganho, isso pode cair. Todo mundo lembra o que é escravidão de ganho? Escravo de ganho é o escravo urbano, que eu, Márcio, presta atenção, vou te dar um exemplo. Eu tenho um escravo no Rio de Janeiro. Em 1800 e final da escravidão, 1860, o número de escravos vem decaindo, não vem? Se o número de escravos vem decaindo, o preço do escravo vem subindo. Então eu penso, eu vou pegar o meu escravo, o José, e vou colocá-lo para trabalhar na cidade do Rio de Janeiro. Preste atenção, gente, que agora é importante. José, trabalhe na cidade do Rio de Janeiro como bem te convier. Eu só quero que você me pague X por semana. O José pensa, porra, o Márcio é muito maneiro. O Márcio vai deixar eu viver como um homem livre. Ele não vai querer saber da minha vida. Ele só quer que eu venha semanalmente e pague a ele X reais. Mulheres que estão comigo nessa sala, mulheres que estão em casa, se eu fosse escravo de ganho, sabe quando vocês saberiam que eu era escravo de ganho? Nunca. Eu ia dizer para todas vocês que eu sou um homem livre. Por quê? Porque aumenta minhas chances de conseguir uma namorada. Correto ou não? E detalhe, o escravo de ganho, quando ia lá pagar ao seu senhor, ele, via de regra, ia com o espírito feliz. Sabe por quê? Porque tudo que ele sempre quis na vida foi viver como um homem livre. E eu fiz isso por caridade cristã? Não, eu fiz isso porque, dando a ele a chance de viver como um homem livre, a chance dele fugir é menor. Então, a escravidão de ganho é boa tanto para o senhor quanto para o escravo. Deixa de ser maluco. Obviamente, qual é o sonho dele? Ser livre. Para quem leu o Curtiço do João, lembra do João Romão? A Bertoleza, a mulher do João Romão, ela precisava pagar a um tal velho uma quantia cíclica. A Bertoleza era escrava de ganho. Muita gente que leu o Curtiço não sabe disso, porque a Bertoleza nunca disse isso para ninguém. Só que ciclicamente ela precisava pagar a uma dada pessoa uma quantia. Sabe por quê? Porque ela é escrava de ganho. E ela vivia com João Romão, não vivia? E quando que apareceu o dono dela no Curtiço? Nunca. E ela deixaria de pagar essa quantia para o dono dela? Não, porque ela vivia como uma mulher livre. Perfeito? E o último item é o mais difícil.
Esse ano, eu acredito muito que a prova do Enem vai vir mais difícil do que nos anos anteriores. Então, eu coloquei aqui, os Caifases no pré-abolição. O que é Caifás? Gente, Caifás é um grupo de abolicionistas que trabalha fora da ordem. Márcio, não entendi. Eu sou advogado e à noite eu invado senzalas para libertar escravos. Quando eles fogem, eu dou do meu dinheiro para eles para que eles entrem num trem em São Paulo, se dirijam ao Porto de Santos e fujam para o Nordeste. Ao meu lado pode ter um padre, pode ter uma prostituta, pode ter um filho de um escravocrata. Então, o que é Caifás? Caifás são pessoas que são cidadãos, ou seja, eles trabalham dentro da lei, dentro da ordem, mas eles não aturam mais a escravidão. E como eles não aturam mais a escravidão, eles rompem a legalidade em busca da abolição. Por que isso é um assunto iminente de queda? Porque o Caifás prova a exaustão da escravidão. Se a própria população que trabalha dentro da lei aceita não cumprir a lei para libertar escravos, todo mundo concorda que isso deixa clara a iminência da abolição? Então, o Caifás é um dos movimentos mais importantes no pré-abolição e ele é um dos movimentos mais importantes no processo de mudança. Faz uma analogia Caifás-Back Block. Por que ou o MST? Quanto mais você trabalha fora da ordem, mais ou menos você é atacado pela mídia. Mais. Porque a lei, ela não é uma redoma que nos circunscreve. Quando você trabalha fora da redoma, qualquer grupo que seja, quando você trabalha fora da redoma, você é mais ou menos livre para tomar atitudes. Mais livre. Quanto mais livre um grupo rebelde for, mais ou menos perigoso para a ordem ele é. Mais perigoso. Dá para entender porque a União Democrática Ruralista, até hoje, do Caiado, demoniza o MST? Dá para entender porque a mídia demoniza o Black Bloc? Dá para entender porque que a mídia do 19 demoniza os Caifases? Porque quando esses grupos trabalham fora da ordem, eles se tornam muito mais fortes para lutar contra a própria ordem. Exagerei ou ficou claro? Beleza. Então, vou voltar para a questão. Olha só. Aqui. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Aí vem a pergunta. Está aqui. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudanças. Antes que alguém me pergunte, mas Márcio, como é que os escravos sabem sobre o Haiti? O escravo não é ser humano? O escravo não transita na sociedade? O que ele ouve? Tudo. Se ele ouve tudo, o que ele reproduz? Tudo. A senzala é um microcosmo que está dentro do macrocosmo. Então, na senzala, se chegam notícias do macrocosmo. Então, o negro sabia do Haiti? Sim. E ele tinha experiência, sim, de que ia dar certo. Então, ele queria muito se rebelar no Brasil. Por isso que a elite brasileira criou a Guarda Nacional em 31. Aquela polícia eleita pelo voto censitário, lembraram? Maneiro. Fui para a terceira questão, que o tempo é exíguo. Terceira questão. Trata-se do segundo governo Vargas. Essa questão eu escolhi, gente, porque o período é muito rico. E como o período é muito rico, eu quero falar de algumas coisas importantes. O primeiro ponto está lá, vou ler para vocês. A influência da missão ABINC no governo Dutra. No governo Dutra, é de 46 a 51, Guerra Fria. Se é Guerra Fria, a influência estadunidense é maior ou menor? Maior. Se a influência estadunidense é maior, o Brasil abre ou fecha o mercado interno? Se a influência dos Estados Unidos é maior, o Brasil abre o mercado interno. Concordam? E o Brasil investe no setor primário porque os Estados Unidos querem que nós exportemos primários. Então, a missão ABINC, ela fragiliza a economia nacional na medida em que ela gera uma balança comercial desfavorável. Falei grego?
Isso ajuda a entender a crise do governo Vargas. Porra, Márcio, por quê? Ai, gente, se o Vargas vai pegar um país oriundo do Dutra com uma balança comercial cronicamente desfavorável, o Vargas chega ao poder com ou sem capital? Sem. O Vargas, todos sabemos, é nacionalista, não é? Então, se ele é nacionalista, quando ele for pedir empréstimo ao FMI, quando ele for pedir empréstimo ao Banco Mundial ou ao Banco Interamericano, qual é a tendência na Guerra Fria? É que seja liberada a verba para o Vargas? Não. Então, agora raciocinemos tudo. Eu herdei o poder do Dutra. Eu chego ao poder com um país com ou sem capital? Sem. Eu vou aos órgãos internacionais e consigo ou não esse capital? Não. Então, eu sou um Vargas descapitalizado, correto? Um Vargas descapitalizado tem mais ou menos chance de ser Vargas. É isso. Então, vamos lá. O boicote do governo estadunidense a Vargas imobilizou o governo. A elite militar brasileira, desde a Segunda Guerra, se aproximou dos Estados Unidos. Então, ela se afasta do nacionalismo do Vargas. Correto? Aí eu já falei da crise econômica. Tem o PTB. O PTB, ele luta pelos trabalhadores urbanos. Então, ele pressiona Vargas a ser um governo ligado aos trabalhadores. Só que o Vargas descapitalizado consegue agradar os trabalhadores? Não. E isso vai explicar também o suicídio do Vargas. Todos concordamos? Maneiro. Então, olha só a opção. O contexto político tratado refere-se a um significativo período da história do Brasil, o segundo governo Vargas. Aí está lá. O conteúdo da Carta Testamento de Getúlio aponta para, nem precisamos ler, a existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. Dá para entender que o Vargas, em 51, 54, diante da Guerra Fria, ele é um pentelho para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos não querem um governo nacionalista em seu quintal? Então, o Vargas conta com apoio financeiro estadunidense? Conta com apoio financeiro soviético? Também não. Então, o Vargas fica descapitalizado e fracassa. Beleza? E a nossa última questão, eu queria só falar dessa frase para vocês. Essa frase é muito brilhante. Frase do Figueiredo. É preciso abrir mesmo. E quem quiser que eu não abra, eu prendo e arrebento. Isso é o Figueiredo, último presidente da ditadura militar, propondo a abertura lenta, gradual e segura. Quando o Figueiredo propõe isso de forma tão violenta, ele está preocupado com qual grupo? Com a linha dura. Lembram dela? Então, amanhã, lembrem que é bem plausível que caia a abertura lenta, gradual e segura. Caindo a abertura lenta e gradual e segura, você precisa lembrar que há dois vieses. O viés da oposição que está se fortalecendo e o viés da linha dura que está resistindo ao processo de abertura. Pode cair o atentado do Rio Centro, pode cair as bombas jogadas nos jornaleiros ou na Associação Brasileira de Imprensa. Fechamos? Vou abrir para as perguntas, porque temos algumas. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Já temos uma pergunta pela internet. Juliano, de Belo Horizonte. É possível estabelecer uma relação entre a crise de 29 com a recente crise vivida nos Estados Unidos e na Europa? Pô, pergunta boa, tanto para a história quanto para a geografia. E essa pergunta, ela remete a uma resposta difícil. A crise atual, a crise europeia é diferente da crise estadunidense. Caindo crise europeia, vai cair crise grega, espanhola ou portuguesa. Todos concordamos? A Grécia, Portugal e a Espanha, dentro da Europa, são países economicamente centrais ou periféricos? Periféricos. Eles são periféricos porque são mais fracos do que a Alemanha, eles são mais fracos do que a França, são mais fracos até do que a Itália, certo? Repara o seguinte, eu sou um cidadão grego. Qual é a moeda que eu uso? O euro. Eu, como cidadão grego, eu posso comprar um produto alemão ou um produto grego. Qual é o produto tecnologicamente superior? O alemão. O euro faz com que a balança comercial alemã dentro da União Europeia seja favorável. E impõe à Grécia, por exemplo, uma balança comercial
desfavorável. Então, o euro, para os países mais fracos economicamente, é um peso, porque ele gera balanças cronicamente desfavoráveis. Essas balanças cronicamente desfavoráveis geram um endividamento. Estou falando rápido? Não. E esse endividamento torna o país viável ou inviável? Inviável. Isso é a crise. Mas pode também cair, como é que é o nome dele? Juliano. Pode também cair o modelo atual da Troika. Troika é o Banco Central, União Europeia e tal. Qual é o modelo atual que eles propõem para solucionar a crise? Corte de direitos trabalhistas, arroxo salarial. O que a gente está vendo? Que esse modelo de solução está melhorando ou piorando a crise social? Piorando a crise social. Nos Estados Unidos, a crise é por um outro motivo. É uma crise financeira oriunda lá do subprime, porque houve uma crise, uma bolha imobiliária muito grande. Vou falar devagar, porque esse também pode cair. Vamos lá. Suponhamos que a minha casa nos Estados Unidos valha X. Se a minha casa vale X, eu consigo aí ir a um banco e pregar um empréstimo de X. Não consigo? Maneiro. Esse empréstimo que eu peguei de X tem uma chance de calote baixa, porque eu dei como garantia a minha casa que vale X. Só que havia uma bolha imobiliária, ou seja, o que aconteceu com o valor dos imóveis nos Estados Unidos? Despencaram. Aí eu olho para a minha dívida e penso, vale ou não vale a pena pagar a minha dívida? Não vale. Eu prefiro entregar a minha casa. Só que eu sou um indivíduo ou eu sou 1 milhão de devedores? Eu sou 1 milhão de devedores. E aí o que os bancos estão recebendo? Eles estão recebendo casas. Casas sobre ou subvalorizadas? Subvalorizadas. Bancos, se vocês emprestaram X, vocês estão recebendo X? Não, vocês estão recebendo bem menos do que X, certo? Então está havendo ocorreram uma série de falências financeiras, de instituições financeiras nos Estados Unidos a partir do subprime. São crises diferentes. Uma crise europeia é uma crise de países periféricos ligados a balanças comerciais cronicamente desfavoráveis. E a crise nos Estados Unidos é uma crise oriunda do sistema financeiro devido a uma bolha imobiliária. Está limpo? Alguém quer perguntar alguma coisa por aqui? Não, porque então é bom que eu queria falar só um pontinho importante. Não esqueçam de amanhã ler os textos. O texto da prova de história é fundamental à resolução das questões. Tá? Leiam o texto e sublinhem o texto. Só que lá na 5ª série, a dona Hilda, professora de português, tomara que ela esteja me assistindo. É a senhora mesmo, dona Hilda. Ela me ensinou uma parada muito maneira. O que ela dizia para a turma e para mim? Ela falava, Márcio, o texto não fala sozinho. É necessário que você pergunte ao texto para que ele fale. Então, gente, pula o texto, lê a pergunta, sabendo o que tem que tirar do texto, aí você vai ao texto. E quando você for ao texto, sublinhe a resposta, sublinhe as dicas. Essa aula de hoje vai ficar disponível no www.enem.com.br, no nosso site lá do QG. Dê uma olhada na aula de tarde e você vai olhar, e todas as questões eu tirei do Enem, tá? Você vai olhar que todas as 4, isso não é coincidência, nem foi de propósito, o texto ajuda demais a responder a questão. Só que o que você não vai fazer amanhã, porque não tem tempo? Você não vai ler o texto, vai ler a questão e vai voltar para o texto. Isso é besteira. O que você vai fazer? Você vai pular o texto, vai ler a questão, vai falar, é isso que eu tenho que tirar do texto? E aí eu vou com muita gana ao texto. Tá? E tomara que eu esteja certo, amanhã você vai encontrar uma prova mais difícil do que do ano passado. Mantenha a sanidade mental. Se a questão for difícil para você, ela vai ser difícil para todo mundo. Sem neuroses. É difícil para mim, coitado de quem está do meu lado, porque se para mim é difícil, para eles então, porra, entendeu a parada? Isso é sério, autocontrole. A prova é um concurso público. Se ela vier mais difícil e a média de todos cair, você pode tirar muito menos do que no ano passado, não há problema nenhum.
Tá certo? Gente, não importa o quanto você tire, importa o quanto você tire comparado à pessoa que está concorrendo com você. Se a prova for mais difícil, a média cai. E olha só, a gente está aqui. Você vai ter aula de 8 a 1h30. Preparadíssimo. Você em casa também está. Tira dúvida, manda, escolhe, pergunta, fica à vontade. Estamos preparados. Um beijo, boa sorte. Valeu, gente.